Paz do Senhor Jesus, irmãos. Glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus, queridos. Deus abençoe todos vocês. Que uma vez mais aqui, né? Nosso feriado foi todos os dias na igreja, né? Isso é um privilégio muito grande para nós. Eu quero ler com vocês, inicialmente aqui. Sabe quando você prepara a mensagem em casa e chega na igreja, quando dobra o joelho, Deus dá outra? E é gostoso, eu gosto quando acontece isso, viu? Segundo Crônicas, Deus mudou. Eu fiquei feliz, confesso para vocês, é um assunto rápido, mas um assunto de suma importância para a nossa vida. Eu queria que vocês ouvissem com atenção. Segundo Crônicas, aleluia, capítulo de número 28. Nós vamos ler uns 3 textos aí depois, na sequência, mas inicialmente nós vamos ler este texto em nome de Jesus. Segundo Crônicas, capítulo de número 28. Quem encontrou pode dizer amém. O versículo que nós vamos começar a ler com vocês é o 21. Segundo Crônicas 28, 21. Porque Acaz tomou despojos da casa do Senhor e da casa do rei e dos príncipes, e os deu ao rei da Assíria, porém não o ajudou. E o tempo em que este o apertou, então ainda mais transgrediu contra o Senhor. Tal era o rei Acaz, porque sacrificou aos deuses de Damasco, que o feriram. Ele sacrificou aos deuses que o feriram, e disse: visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes sacrificarei para que me ajudem a mim. Porém eles foram a sua ruína e de todo Israel. Ao 24. E ajuntou Acaz os utensílios da casa de Deus, e fez em pedaços os utensílios da casa de Deus, e fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Amém, meus amados? Oremos. Senhor, nós lemos a Tua palavra. Desperta-nos, ó Pai. Desperta-nos nesta noite. Ó Deus, põe as Tuas mãos. Desperta nosso coração. Abre a nossa mente para a Tua palavra. Nos ajuda, meu Pai, juntamente com esses irmãos, a entender e obedecer a Tua palavra. Nós estamos no Teu altar, e aqui, meu Pai, nós queremos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Podem assentar e louvem a Jesus com as suas palmas bem bonitas, bem alegre, irmão, mais alegre as palmas. Isso! Melhorou bastante. Graças a Deus. Amados irmãos, aqui está o texto proposto para nós refletir aqui hoje com os irmãos. A casa de Deus, ela deve ser um ambiente muito respeitado. E é um ambiente que o diabo tem muito anseio por ele. O inimigo é um ambiente que você tem que estar muito, irmão, ligado no céu, para que o inimigo não nos engane e não seja infiltrado na casa do Senhor aquilo que abomina o nome do Senhor. Nós temos que ter muita atenção com a casa do Senhor. Eu estava lendo esse texto e estava pensando assim: o homem de Deus dos últimos dias, ele tem que ser um homem de muita coragem.
ele tem que ter coragem de colocar o seu pescoço, se preciso for, para cair, mas ele precisa sair em defesa das coisas de Deus. O santo templo do Senhor, o lugar onde um rei chamado Salomão recebe de Davi a planta, recebe de Davi o desejo, o intuito de constrói esse templo. A glória de Deus se manifesta quando Salomão ora na dedicação do templo. A glória do Senhor se manifesta, a fumaça invade a igreja. Os sacerdotes não conseguiam ficar de pé por tamanha glória que Deus se manifestou. Mas preste atenção, como que a forma que nós vamos decaindo espiritualmente. Eu vou dizer isso, parece que a igreja ela vive em queda livre, e ela vai caindo, e vai caindo, e vai caindo. Se a gente não assustar e não tomar uma posição, a igreja ela é tomada, irmãos, ela é tomada pelo inimigo. E em vez da igreja ser um lugar de glória e de manifestação de Deus, passa a ser um ninho de cobra. A igreja precisa estar muito atenta, e os líderes, os pastores, os dirigentes, os responsáveis. Olha o que aconteceu com essa igreja. Essa igreja, meus amados irmãos, onde o Senhor manifestou, foi agora os utensílios de Deus que era usado na casa do Senhor, foram feitos em pedaços, quebrados, e foram colocados dentro desse templo, imagens a deuses estranhos. E o rei fecha a porta e faz desse lugar um lugar de adoração a imagens de escultura. Vamos só para vocês verem que não foi só isso. Isso aqui, meus amados irmãos, foi antes do cativeiro. O Senhor fica irritadíssimo com isso, e o Senhor permite que esse povo vá para o cativeiro. O Senhor permite que esse povo é levado. O que leva o povo ao cativeiro foi o pecado da idolatria. O pecado da idolatria. Este é o pecado que o Senhor não dá a glória dele para outro. Ele não aceita isso. Livro do profeta Ezequiel agora. Agora sim, um dos profetas que profetizaram dentro do cativeiro. O povo vai para o cativeiro para o Senhor tratar justamente essa questão com o povo de Israel. Capítulo 8 do livro do profeta Ezequiel. Capítulo 8. Diz o texto, meus amados, que a mão do Senhor, no capítulo 8 de Ezequiel, vai dizer assim, ó, verso 3: e estendeu a forma de uma mão, e estendeu, não entendeu, estendeu a forma de uma mão, tomou-me pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito, com E maiúsculo, e o Espírito me levantou sobre a terra. Só quem pode levantar o homem é o Espírito de Deus, só Ele. E levou-me a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava o assento da imagem dos ciúmes, que provoca ciúmes. O profeta, todo mundo que é leitor da Bíblia sabe que Ezequiel foi um profeta que profetizou dentro do cativeiro, enquanto Jeremias profetizava no meio de Jerusalém, profetizava em Israel. Mas a mão do Senhor levanta e mostra para Ezequiel, leva ele à porta do templo e já mostra na fachada, na entrada do templo, a imagem de ciúmes, a imagem a deuses estranhos. Você precisa, nos últimos dias, escuta o que eu vou falar, você precisa muito ter a presença do Espírito Santo para você saber aonde você entra e em que lugar você vai alimentar da palavra de Deus. Senão você entra em ninho de cobra. A placa é a igreja, porque anteriormente esse lugar era o lugar onde Deus manifestava.
Você não pode idolatrar a placa. Tem gente que está preso na placa. Essa placa aqui não. E aí fica mostrando foto do pastor de 100 anos atrás. Do pastor, que chegou no Pará, que chegou não sei aonde, que chegou não sei aonde. Esse é meu ministério. Você tem que saber se Jesus ainda está lá dentro. Se o Espírito Santo ainda opera lá. Esse templo foi o templo em que Salomão viu a glória de Deus, mas na entrada onde tinha os leões, aonde tinha o ouro, aonde tinha o ornamento, já não tinha mais o ouro. Esse ouro fala da realeza, da santidade de Deus. Onde tinha o sacerdote, não tinha mais, porque tinham sido levados para a Babilônia, e lá dentro estava o pecado instaurado. Aí você imagina você congregando num lugar. Ah não, eu congrego aqui porque nós temos os melhores templos, nós temos a maior igreja, o meu pastor foi uma... Não interessa se ele foi uma bênção. Você tem compromisso com um lugar para congregar enquanto Jesus estiver lá. O dia que Jesus não estiver lá, não te cabe mais lá. Quem pensa assim, meus amados irmãos? Ou vocês estão atracados naquela placa lá fora? Vocês estão presos na placa pentecostal de Jesus Cristo? Vocês estão presos na placa denominacional? Não, vocês têm que servir a Deus enquanto Jesus estiver presente no nosso meio. Não interessa se tem... Ah, mas Jesus... Não interessa. Não adianta você ficar olhando, irmão, para a parede, vendo o que aconteceu. Ali tinha um paralítico que andou, ali tinha um doente que levantou. Não adianta, tem que ter milagre lá dentro ainda. Precisa ter a presença de Jesus. O primeiro batismo com o Espírito Santo veio através desses missionários, mas Deus ainda batiza, Deus continua batizando. Você precisa ver isso, se o fogo continua aceso sobre o altar. O que Deus me revelou ali? Você precisa, irmãos, olha para cá. Você precisa observar a nossa vida, se nós não estamos caindo na fé. Aí o Senhor diz assim: vem cá, Ezequiel, vem cá. Irmão, quando Deus começa a revelar pecado escondido dentro da igreja, quem crê nisso, meus amados? Quando o Senhor começa a revelar, irmão, não tem. Quando o Espírito Santo começa a trabalhar, não tem jeito não. O Senhor começa a operar. Quer ver? Versículo de número 5. Versículo 6. Capítulo 6 de Ezequiel. Capítulo 8, né, irmãos, que eu falei? E o versículo de número 6. Disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas ainda tornarás a ver maiores abominações. Deus diz para Ezequiel: vem cá. É por isso que eu não entro mais no templo. É por isso que eu não manifesto mais no templo. Eu vou te mostrar. Sabe o que é isso? É aqueles irmãozinhos que vêm para a igreja e vêm chorar. Aqueles irmãozinhos que estão no meio da igreja dizendo: Senhor, o que é feito dos milagres que o Senhor fazia? O que é feito do avivamento que o Senhor derramava? O que é feito das promessas que o Senhor tinha? Aí o Senhor pega esse irmãozinho pela mão e diz assim: vem passear comigo que eu vou te mostrar como estão a vida dos irmãos dentro da igreja. Aí você começa a ver que está tudo fora do lugar. Está tudo fora. Aí nós queremos que Deus opere. Ele não vai operar desse jeito. Ele nem está entrando mais no templo. Quer ver o verso 7? E levou-me à porta do átrio. Capítulo 8, verso 7. Então olhei, e eis que havia um buraco na parede. Irmão, um buraco. Já tem buraco aberto na casa. A casa de Deus foi invadida. Buraco quem faz é ladrão, é bandido. A casa de Deus ela é arrombada por esses salteadores que entram arrombando tudo, destruindo a ética, destruindo as estruturas da casa de Deus. O 8. E disse: filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede, e eis que havia uma porta. Então me disse: entra e vês as malignas abominações
que eles fazem aqui, lá no secreto, irmão. É por isso que Deus não opera nas igrejas. É porque é no secreto, aonde está a liderança, aonde está a cúpula. Deixa eu falar isso aqui. Vou falar, olha para cá. Se a liderança, se a mãe da igreja, se a liderança não estiver conectada com Deus, você vai morrer lá embaixo da congregação. Você vai morrer lá, lá embaixo das pequenas igrejas, buscando, e não vai bem. Agora, se a liderança está andando com Deus, isso é como um rio que vai enchendo, alabaçúria, que vai enchendo, aleluia, aleluia. Mas eu nem vou na cega, não interessa. Mas você vive conectado com Deus e com a liderança que você está submetido. Aí o Senhor vai dizer para ele aí, meus amados, entra aí, e você vai ver as abominações que fazem aonde? No secreto. Aí o coitado do membro está na igreja: ô Senhor, me abençoa, eu estou santificando a minha oferta, mas no secreto está tendo tanta sujeira. Olha o versículo de número 10. Entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis e animais abomináveis, de todos os ídolos da casa de Israel, estavam pintados na parede em todo o redor. O Senhor disse para não fazer imagem de répteis de animal nenhum, mas na parede do templo tinha pintado toda a imagem de répteis. Olha a liderança onde está envolvida. Olha onde a liderança está envolvida. Você que está aqui hoje me visitando, você membro da igreja, você deve prestar muita atenção nesse detalhe. Onde está a sua liderança? Onde estão aqueles que são líderes? Verso 11: estavam em pé diante deles 70 homens dos anciãos da casa de Israel. Olha quem eram os homens: Jazanias, cabeça, viu, irmão? 70 anciãos. Jazanias, filho de Safã. Olha quem era. Sabe quem é Safã, não sabe? E em pé, no meio deles, cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmeras pintadas de imagens? Pois dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou essa terra. Deus está dizendo: eu estou querendo reconstruir Jerusalém, eu estou querendo mandar renovo em Israel, mas se não houver mudança nas lideranças, eu não posso operar. Eu vou dizer em nome de Jesus: é tempo de Deus arrancar líderes corruptos, é tempo de Deus tratar com lideranças caídas, é tempo de Deus levantar novos obreiros para a casa de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Vamos ficando velho, estou na direção aqui, vamos relaxando, vamos deixando fazer o que quer. A irmãzinha faz o que quer, o irmãozinho faz o que quer. O Senhor vai trocar esses homens e vai levantar homens de fé, homens que zelam pela palavra de Deus. Os homens que deviam estar zelando, os 70 anciãos, estavam lá nas escondidas, queimando fogo e adorando deuses estranhos. Enquanto você está pensando que a liderança está orando por você de madrugada, está pensando que está buscando por você, eles estão lá dividindo os valores. Tanto vai para tanto, milhões vai para você, milhões, e a igreja sendo escandalizada. Mas eu louvo a Deus, irmãos, que nós ainda estamos num lugarzinho pequeno, e que Jesus ainda tem primazia, e que a gente ainda tem liberdade para pregar esse tipo de mensagem nesse altar. Alabaçúria. Deus tenha misericórdia de nós, e que o Senhor abra nossos olhos. Quem quer ter seus olhos abertos para você enxergar aquilo que não agrada a Deus? Quer ver? Verso 14: levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando a Tamuz. Deus estava tratando no cativeiro justamente o pecado de idolatria, e as mulheres adorando a Tamuz. E disse-me: vês isto, filho do homem?
ainda tornarás a ver abominações maiores do que estas. Maior do que essa? Dentro da igreja. Levou-me para o átrio interior da casa do Senhor. E eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor. Estão dentro do templo, mas está de costa. Dentro do templo, mas de costa para o templo do Senhor. Com os rostos para o oriente. E eles, virados para o oriente, adoram ao sol. O que é isso, pastor Jefferson? O que é isso? Nós estamos muito preocupados com quem está lá fora. É tempo de nós olhar para quem está dentro. É tempo para nós olhar como está dentro. Deus quer purificar a igreja, irmãos. Deus quer arrancar do nosso meio, aleluia, o pecado. Deus quer passar com fogo, purificando a igreja. A igreja não é lugar de ter câmera. Essas câmeras pintadas, irmão, claro que eram imagens, adorações a outros deuses, mas tem tanta coisa roubando a nossa atenção nos últimos dias. Tem tantas câmeras pintadas roubando a nossa atenção, e nós estamos na igreja longe de Deus. É triste demais isso. Ficar na igreja longe de Deus, adorando sol. É essa situação que estava Israel. E agora eu cheguei onde eu quero falar para vocês. É isso aí. A igreja tornou um lugar em que Jesus perdeu o lugar de operação. As pessoas estão fazendo da igreja o lugar de fazer cantata de Natal, lugar de fazer peça teatral, é lugar de fazer desfile de moda. Igreja transformou, meus amados irmãos, num encontro social, um clube social. Igreja é lugar de encontrar amigos. Igreja vai ser lugar hoje em dia de você passear, estacionar seu carro, lugar de lazer para as crianças, lugar de lazer. Tem estrutura de templos aí maravilhosa, mas será que tem lugar? É muito fácil você construir templo para arrumar lugar para colocar crianças, para colocar pessoas, para colocar carro. Eu quero ver construir um templo para a morada do Espírito Santo. Eu quero ver construir, trabalhar um templo para dizer: Jesus ainda está na minha vida, Jesus ainda opera na minha vida. Alabaçúria, eu ainda sinto a presença de Deus. Eu ainda vou para a igreja para ouvir a palavra. Na minha igreja Deus ainda fala. O Espírito Santo ainda tem liberdade. A igreja precisa ser um lugar para o Espírito de Deus falar. Eu sei que Ele está aqui entre nós. Eu sei que Ele está aqui nesse lugar simples. Eu sei disso. Eu não estou falando isso aqui por emoção, mas nesse lugar simples o Espírito Santo ainda entra. Nesse lugar humilde aqui o Espírito Santo ainda trabalha. Alabaçúria. Eu sei que você não congrega no mais bonito templo. Eu sei que você não tem o melhor estacionamento para você estacionar, mas o teu corpo é templo do Espírito Santo. O teu corpo é morada do Senhor. Quem pode receber a presença de Deus na sua vida? Abre o teu coração. Diz: Senhor, Senhor, entra, mora na minha vida. O verso 17. Então me diz: vês isto, filho do homem? Há porventura coisa mais leviana para a casa de Judá do que tais abominações que fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência, tornam a irritar-me, e ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. Por isso também eu os tratarei com furor. Eu os tratarei com o quê? Furor. O meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, contudo não ouvirei. O Senhor está dizendo: eu vou julgar essa terra. Pastor Jefferson está falando aqui do cativeiro de Judá. Olha, meu irmão, você é inteligente. Isso aqui é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Deus está dizendo: eu vou tratar, eu vou julgar, eu vou tratar. E pode me clamar que eu não vou ouvir. Eu não tenho mais compromisso com o povo rebelde. Mas eu nunca vi um Deus que nem esse. O nosso Deus, o seu Deus, o meu Deus, o nosso, é um Deus muito misericordioso.
Ele fala que vai tratar, que vai resolver o problema. E ele chama, no capítulo 9, os homens com as armas destruidoras, armas mortais. E ele chama esses homens para destruir essa terra, para acabar com esses homens. Mas ele chama um homem chamado, não sei o nome dele, eu daria o nome dele, do homem do tinteiro. E ele chama esse homem e fala: primeiro, eu não vou matar o justo junto com o injusto. Outra vez vereis a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Aleluia. Eu vou destruir por conta dessa idolatria. O Senhor está dizendo: eu não aguento mais uma igreja idólatra, uma igreja que precisa de amuleto. Eu não aguento mais uma igreja que precisa de toalha, que precisa de sal grosso, que precisa de corredor de fogo. Eu não aguento mais uma igreja que faz culto ao anjo. Eu não aguento mais uma igreja sem a minha presença, sem o meu espírito. Eu vou julgar, mas eu vou sair marcando primeiro aqueles que gemem, que choram por causa do pecado, aqueles que não aceitam. Alabanturamanai. Eu vou marcar aquela mulher, aquele homem que não aceita o pecado. O Senhor tem feito isso, tem marcado esse homem e essa mulher que gemem por causa da palavra. O Senhor tem poupado. Quem tem visto a mão de Deus te guardando no meio do juízo, a mão do Senhor vai te guardar, meu irmão. Levante a mão por um momento. O Senhor vai mandar os seus anjos na sua casa, vai guardar a tua família, vai livrar o Deus, porque nós estamos adorando o Deus verdadeiro que fez os céus e a terra. Bendito seja o Senhor. É por isso que eu vou dizer, irmãos, queridos irmãos, nós louvamos a Deus demais. O templo do Senhor tem que ter coragem para barrar a política, para banir a política, para não deixar a política misturar aqui. O pastor tem que zelar por essas coisas, para que a moda, para que o pecado, para que o futebol. Tem lugar por aí, irmão, que o futebol entrou. Irmão, e o futebol, você sabe que é uma praga. Eu vejo pastores, ele é o pastor. Aí de repente termina o culto aqui, ele prega no culto da família. Quem vê, ele prega cheio de Deus. Quando termina o culto, ele chega lá e posta lá para o membro dele, marca os membros e manda no status do WhatsApp: meu time ganhou, o seu perdeu. Como é que vai? Isso é idolatria, meu irmão. Tem alguma coisa roubando a glória de Deus. Tem irmão, mas eu só assisto lá, eu não sou viciado. Não é o quê? Você assiste a primeira vez sem viciar, mas na terceira rodada do campeonato, você está olhando que hora que termina o culto para você correr para o futebol. Mas quem serve a Deus não é preso na idolatria do futebol, não é preso da idolatria da indústria cinematográfica. Não é preso, ele é livre. Sabe o que o nosso pastor Demar falou? Eu ouvi ele falando e eu não estou lendo aqui a bula papal, viu, irmãos? Pelo amor de Deus, não é isso. Mas eu admiro o meu pastor e eu ouço o que ele fala. E ele falou uma coisa: eu sou um homem que gosto de manter-me inteirado, claro, ouvir notícias. Aí o pastor falou: irmão, vamos desligar um pouquinho das notícias. Não estou mandando você ser um alienado, não é isso. Mas dá uma desligada um pouquinho. É vacina, é vacina, é vacina. É vacina que é boa, é vacina que é ruim. É vacina que mata, é vacina que vai viver. E vira essa briga no meio do jornal. E se você pensa que não, você entra por esse caminho. Aí de repente você é o irmão da direita, é o irmão da esquerda, é o irmão do centro, é o irmão da extrema direita, é o irmão da extrema esquerda. Nós temos um alvo, o alvo é o homem do meio, é Cristo Jesus. Nós não temos esse posicionamento, meus amados, carnal. Nós andamos com Cristo. Ou seja, o pastor dizendo assim, para a gente desligar um pouquinho desse mundo político e a gente dedicar um pouquinho mais para ler a palavra de Deus e buscar mais do Senhor. Então eu queria abordar com vocês 3 temas que eu falei. O posicionamento do capítulo 28 de Acaz, destruindo o templo e botando as imagens. Depois do cativeiro, essa situação que Ezequiel prediz. E depois de Ezequiel, me vem à memória um texto também, que nós até tratamos ele aqui numa oração na segunda-feira.
foi uma oração muito gostosa. Me parece que é Neemias, o texto que nós tratamos aqui também da igreja. Olha o que acontece, irmão, escuta isso aqui, você vai ver que é terrível. Essa mensagem Deus nos deu agora aqui. Eu queria que você prestasse atenção nela. Livro do profeta, do governador, do irmão Neemias, como você queira, do líder, do homem de Deus, Neemias. Capítulo 13 de Neemias. Olha o que Neemias vai descobrir. Neemias, ele sabe que Esdras, ele vai ornamentar o templo construído na volta do cativeiro. Zorobabel, juntamente com Zorobabel, era o governador na época, quem construiu foi juntamente com o sumo sacerdote Josué, que o Senhor edifica. Mas Esdras vem depois, o sacerdote Esdras, para ornamentar o templo. Isso aí, Esdras vai ornamentar, terminar o templo. Aí o Senhor manda Neemias para cercar o templo. É isso aí. O que acontece? Quando Neemias chega, ele vai sofrer muito com um homem chamado Tobias. Só que esse Tobias, ele faz amizade com a liderança da igreja. Olha aí. Tobias, ele vai o filho de Tobias vai casar com o parente do sacerdote. Esse Tobias era Gesem, Sambalat e Tobias. Eu não vou ficar lendo aqui porque eu não tenho tempo, senão vou atrasar o culto. Mas esse Tobias, ele ficava de longe recebendo cartas de informação do que acontecia no templo. Ele sofria influência, ele influenciava o templo, atrapalhava a construção do muro e atrapalhava a ordem, o trabalho que o irmão Neemias fazia. Mas aí o irmão Neemias, você sabe que ele era copeiro do rei. Ele tinha que pedir licença do rei para vir trabalhar na obra. Chegava o tempo que a licença vencia, ele precisava de voltar ao seu trabalho. Está entendendo, meus amados? Ele tinha que voltar para o seu trabalho. E uma dessas voltas que ele volta para o reino, e fica lá insistindo com o rei: me dá um espaço, me dá mais uma oportunidade, me dá férias, prêmios, me dá férias não sei o que, funcionário público, me dá férias, eu preciso voltar para ver como está o templo. Quando ele chega lá, o miserável do Tobias estava dentro da casa de Deus. Vocês acreditam nisso, meus amados? O parente dele, que era o pastor, fez um quarto para Tobias dentro da igreja. Quer ver? Capítulo 13 de Neemias. Olha, verso 4. Capítulo 13 de Neemias, verso 4. Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias. Misericórdia. O homem que presidia tinha ficado amiguinho de Tobias e tinha o quê? Aparentado. Era família agora. Fizeram uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de alimentos e incensos, os utensílios, os dízimos do grão, do mosto e do azeite, que se ordenara para os levitas, cantores e porteiros, como também ofertas alçadas aos sacerdotes. Irmão, escuta aqui para você ver. Não tinha mais culto, já tinha construído o templo, não tinha culto, porque os levitas foram expulsos, não tinha mantimento para os levitas, não tinha mais comida para sacerdotes. Sabe por quê? Porque naquele lugar, dentro da igreja, quem predominava, quem mandava era Tobias. Tobias dentro da igreja. Irmão, dura é uma igreja quando a liderança é um Tobias. Aí não tem para levita, não tem para o servo de Deus. Os servos de Deus começam a ser maltratados. Os ruins começam a ser bajulados, e os que são de Deus começam a ser expulsos. Porque Tobias não tem compromisso com quem prega a verdade. Tobias não tem compromisso com o levita. Tobias não tem compromisso com o adorador. Tobias não tem compromisso com o sacerdote. Tobias quer seu lugar. Ele quer ter espaço no templo para mandar. Isso é duro. Mas nessa noite Deus tem uma posição para nós. Ele está dizendo que em 2021 o Senhor vai trabalhar. E Ele vai tomar a direção desses tempos
templos e tomar lideranças desses sacerdotes corruptos que se aliam com quem não deviam se aliar. Ó, irmãos, quando Tobias chega, só para refrescar a memória de vocês, eu falei isso aqui na oração, mas nem todo mundo estava aqui. Ó, depositavam os alimentos de incenso. Incenso fala de quê para vocês? Quando Tobias chega, a oração é cortada. Tobias chega, não tem mais lugar para oração na igreja. Tobias diz assim: não, começa o culto mais cedo, ora menos aí, porque nós temos que ter compromisso com a banda vai tocar, os músicos vão tocar, e nós vamos ter compromisso aqui com o período do louvor. Não tem oração, cuidado com isso, viu, meu irmão? Louvor é muito importante, mas a oração é a base. Louvor é muito importante, mas a oração é o que pavimenta o culto. Aleluia. Alabassurianda, alabaia. Se não tem oração, não tem a base, o louvor não flui. Se não tem oração, a palavra não flui. Se não tem oração, a revelação não vem. Tudo é pelo poder da oração. Então, não tem mais oferta de alimentos. O incenso, os utensílios foram tirados. Os vasos, não tem mais lugar para vasos na casa do Senhor. O dízimo do grão tirou. O mosto, não tem mais alegria do Espírito Santo. Acabou. Tobias chegou. Aqueles crentes que olhavam e via Tobias lá dentro diziam assim: eu trabalhei tanto no muro, eu lutei tanto para construir esse muro. Esse Tobias agora dentro da igreja não tem mais alegria. Tem hora que a gente olha para umas... Jesus, eu vou segurar a língua, né? Tem hora que a gente olha para umas pessoas que o comportamento dele de cristão nos dá tristeza. A gente não consegue alegrar. Você olha para a cara da pessoa, você vê que está tão longe de Deus, tão vazio de Deus, e no nosso meio, e você não pode fazer nada. Isso dá uma tristeza na alma da gente, isso nos angustia. Falta o mosto, falta o azeite, não tem mais lugar para o azeite. Aleluia, não tem lugar para a ação do Espírito Santo, porque Tobias está no nosso meio. Enquanto Tobias estiver dentro da igreja, o Espírito Santo não age, o Espírito Santo não opera. Mas o Senhor Jesus vai fazer alguma coisa por nós. Vai levantar uns homens da coragem de quem? De Neemias. Vamos ver o que Neemias faz? Vamos ver o que Neemias faz? Verso 7. E voltando a Jerusalém, compreendi o mal que Eliasibe fizera para Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos átrios da casa de Deus. Fez uma câmara onde? Nos átrios da casa de Deus. O que muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara, e ordenando eu, purificaram as câmaras, e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, como as ofertas de alimentos e incenso. Aleluia. O verso 11. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Por que desampararam a casa de Deus? Ou seja, está faltando zelo na casa de Deus. Falta zelo. Falta alguém para zelar. Irmão, nós temos que zelar daquilo que Deus pôs na nossa mão. Não é levar a obra de Deus relaxadamente, não. Se tiver alguma coisa fora, a gente tem que chamar e conversar. A gente tem que sentar, a gente tem que tratar. Não é ornamentar. Não estou falando apenas de ornamentação de templo, mas é de tratar do templo do Espírito Santo, que é a vida dos crentes. Nós temos que tratar isso. Nós não podemos deixar a igreja andar de qualquer maneira. Senão, depois você sobe aqui, o Espírito Santo está dizendo: você não teve compromisso comigo, você não zelou da minha palavra, você não ensinou. Também você prega sozinho, você canta sozinho. Mas se nós zelar pela obra de Deus, o Espírito Santo age, o Espírito Santo opera, o Espírito Santo trabalha. Olha só, eu estou terminando. Contendi com os magistrados e disse: por que me desamparou a casa de Deus? Porém eu os ajuntei e os restaurei ao seu posto. Então todo Judá trouxe dízimo do grão, do mosto, do azeite e aos celeiros, e por tesoureiros pus sobre os celeiros
Selemias, o sacerdote. Oh Jesus, Deus vai preparar homens fiéis para a obra. Deus vai arrancar os corruptos que deixaram Tobias entrar. Se for preciso, ele troca a liderança. Se for preciso, ele troca tudo. Mas as coisas de Deus vai ter que fluir. E por tesoureiros sobre os celeiros a Selemias, o sacerdote a Zadok, o escrivão Pedaías, dentre os levitas, e com eles Anã, filho de Zacur, o filho de Matanias, porque foram achados fiéis. Deus precisa de homens fiéis, desde a porta, desde o irmão que dirige o grupo, a irmã que dirige, desde o tocador, desde aquele que vai ficar na garagem, aquele que sobe no altar. Deus está atrás de homens fiéis, tementes, mulheres fiéis. Quem quer se candidatar a fazer a obra como um soldado fiel, não rebelde de duas caras. Porque está cheio de gente de duas caras. Ele não é fiel coisa nenhuma. Tem a roupa da igreja e a roupa do mundo. Tem a cara da igreja e a cara do mundo. Tem duas caras, dupla personalidade, bipolar. Mas em nosso meio, Deus vai levantar pessoas santas que têm o mesmo proceder e o mesmo comportamento. Chega, irmãos, pelo amor de Deus. Porque se acharam como fiéis, e se lhes encarregou a eles a distribuição para seus irmãos. Aí ele vai dizer no 14, é bom você fazer as coisas certas, né, obreiro? Ao 14, por isso, Deus meu, lembra-te de mim, e não risque as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e às suas observâncias. Senhor, lembra que eu zelei pela tua casa. Lembra que eu lutei. Você como pastor, eu não sei quanto tempo eu vou estar aqui com vocês, mas eu preciso no dia de ir embora, que for passar aqui para o outro pastor que chegar, eu preciso ter a consciência limpa de que eu preguei esta mensagem sobre o altar, que eu ensinei para vocês e que zelei por esta casa. Aleluia. Às vezes é preciso você tirar a oportunidade de quem não é de Deus. É preciso você cortar. É preciso Deus te dar autoridade para você tirar aqueles que Deus não estão com ele, e pedir Deus para revelar quem são os escolhidos para fazer a sua obra. Deus abençoe vocês. Que Deus tenha misericórdia. Eu chorei tanto a Deus hoje. Pensa num dia que eu pedi tanto a Deus uma mensagem. Foi um dia de tanta angústia. Deus sabe, e minha esposa sabe. Falei, Jesus, eu não tenho nada para pregar. Nada. E vim para cá, preparei um texto. Mas sabe quando você prepara aquele texto? Eu ia falar sobre Moisés, capítulo 2 de Êxodo. E fiquei, até sentei tranquilo. Quando eu dobrei o joelho para orar, o Senhor, tanto que os versículos estão até sem grifar, porque o Senhor me trouxe esse texto à luz. Eu não sei se com certeza vai falar com alguém, e alguém vai pensar nisso. Antes de você visitar uma igreja, antes de você entrar numa placa, antes de você unir num trabalho, pede a Deus para fazer com você como fez com Ezequiel, para te levar lá dentro da direção e mostrar como estão os anciãos da igreja, como estão a cúpula da igreja. Antes de você tomar uma decisão, ai Jesus, isso... Meu Deus do céu. Isso num momento desse é oportuno para o Brasil. Há um momento de troca de igreja, é preciso troca de ministério, alguém congrega nenhum, vai para outra, aquela troca. É preciso você orar a Deus, pedindo direção de Deus, para você não entrar num barco furado. Deus está alertando alguém aqui hoje. Deus está alertando alguém. Aleluia. Aleluia, isso é Espírito de Deus, isso é revelação. Aleluia para a tua vida. Deus te abençoe.
Fique em pé em nome de Jesus Cristo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, meu Deus, obrigado por essa noite especial, pela palavra que o Senhor nos deu. Obrigado, Salvador Jesus. Obrigado, eterno Deus. Me ajuda, Senhor, me ajuda, meu Deus, a estar na tua presença, a estar na tua casa, em santidade, em observância. Aleluia. Me ajuda, Senhor, a guardar esse lugar, a zelar por esse ofício, a zelar por esse altar. O meu papel é pregar aqui, o meu papel, Senhor, é cuidar do teu rebanho, é ensinar, meu Pai, as santas escrituras. Alabassurianda, alabaxai. Derrama, Senhor, o teu poder, derrama a tua glória, derrama a tua unção, derrama, Senhor, derrama, derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama, Senhor. Renova o teu povo para a glória de Jesus.